Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana aqui no Acordando para o Propósito. Vou fazer uma pergunta para você. Você já instalou o app na sua vida? Como que você instala o app, o Acordando para o Propósito? É simples. Você clica no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações, não deixa de curtir, comentar e compartilhar, e dessa forma você estará com o app instalado na sua vida para diariamente, aqui de segunda a sexta, nós entrarmos aqui por um tempo na sua vida para poder marcar um ensino bíblico, uma reflexão e fazer com que você também venha colocar isso em prática na sua vida. Nesse mês de abril nós estamos tratando sobre a temática Seja Inesquecível. Você quer ser alguém inesquecível? Você quer marcar um tempo? Você quer marcar a vida das pessoas que te rodeiam? Lembre-se, ser inesquecível é você expressar a glória de Deus através da tua vida, através daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você deixa transparecer na tua vida. Portanto, nós estamos aqui para poder tratar sobre aspectos importantes para nós nos tornarmos pessoas inesquecíveis. E hoje eu quero falar de algo muito interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no capítulo de número 11 de Mateus. Eu vou ler um trecho aqui do versículo, vou ler todo o versículo de número 28, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, eu vou ler todo o versículo 28 e vou frisar aqui um trecho do versículo, a parte A, para você entender o que eu quero dizer com você hoje. Diz assim, é Jesus dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim. Essa parte aqui, venham a mim. Você sabia que Jesus, obviamente, por toda a obra desempenhada que Jesus demonstrou através do seu ministério aqui na Terra, uma das coisas que chama muito a atenção e faz com que Jesus ele seja inesquecível, e de fato Jesus é mais do que inesquecível, ele transcende a ótica do tempo no quesito ser lembrado. Ele marcou a história também no quesito terreno. Se houve uma marca do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, para toda a história, para a eternidade, por conta da salvação que nos foi possibilitada com a obra de cruz, Jesus ele marcou a história da humanidade. Então, o que você pensar que ainda que não esteja sendo demonstrado para você através da Bíblia Sagrada, mas se você for ler a história, tudo aquilo que envolve a humanidade, Jesus Cristo já marcou. Não tem como a gente discordar disso. Só que quando eu leio isso daqui, algo me chama muito a atenção. Isso aqui é uma marca de uma pessoa que ela faz com que a vida de outras sejam impactadas e também faz com que essa pessoa se torne inesquecível. O nome disso daqui é acessibilidade. Quando Jesus fala, venham a mim, todos, aí ele vai aqui relatar os que estão cansados, estão sobrecarregados, mas o mais interessante aqui não é a categoria das pessoas que Jesus manda eles virem até ele. É a maneira com que Jesus se abre para que haja disponibilidade e acessibilidade ao relacionamento. Ele está falando aqui que é para todos virem até ele, sobrecarregados, oprimidos, porque ele vai, obviamente, aqui tornar todo aquele fardo, toda aquela problemática dessas pessoas para poder dar algo suave e leve, fornecido por ele. Mas a acessibilidade fala exatamente sobre isso. Isso aqui é, inclusive, algo importante para aquelas pessoas que querem se tornar inesquecíveis e para aquelas pessoas que já desempenham um papel importante na vida das pessoas. Talvez um papel de liderança, um papel de influência. Uma pessoa que ela é acessível, ela demonstra algo chamado simplicidade. Jesus era assim, ele era simples, ele não causava, através da sua relação com as pessoas, um aspecto de espanto ou de apartamento em relação às pessoas. Pelo contrário, ele causava, através do seu comportamento, uma maneira de agregar as pessoas, de fazer com que as pessoas estivessem em comunhão e dando assim acessibilidade às pessoas. Isso daqui fala muito sobre aquilo que nós devemos ser quando nós olhamos para a vida de Jesus. Você já teve dificuldade, às vezes, de conseguir falar com alguém que, na verdade,
ela está ali no mesmo ambiente do que você, ela convive até às vezes com você, mas ela não se dá no sentido de fazer com que você tenha um pouco mais de proximidade ou que você possa acessá-la. E olha, eu não estou falando isso aqui sobre acessar a intimidade, acessar o nível de amizade dessa pessoa, não é isso não. Às vezes uma pessoa, quando ela tem algum tipo de notoriedade, ela se diferencia entre outras pessoas por conta dessa acessibilidade. Eu tenho histórias muito interessantes acerca desse cenário, porque já tive a oportunidade de estar com pessoas ditas reconhecidas, ou de renomes, ou ditas famosas, e eu já passei pelos dois cenários. O cenário de pessoas que literalmente sabem quem são, no sentido de reconhecimento público, e demonstram uma simplicidade assim que é de total espanto. Espanto por causa de quê? Infelizmente, muitas pessoas elas não se dão em acessibilidade, porque elas acham que com isso elas vão se tornar mais importantes ou requisitadas, ou elas vão demonstrar, às vezes, muito a sua soberba. Isso é algo muito complexo. Mas vou ficar com os bons exemplos. Primeiro, com o exemplo de Jesus. Venham a mim, venham a mim. Jesus não está falando assim, ó discípulos, vejam aí quem pode chegar perto de mim, vejam aí quem eu vou atender, faz uma seleção, eu não quero atender todo mundo, hoje vocês trazem só um sobrecarregado, amanhã você traz outro que está oprimido, aí depois de amanhã você traz alguém que está cansado. Não, Jesus, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Acessibilidade para prover algo ao próximo. Ser acessível é uma marca de pessoas que se tornam inesquecíveis. Pessoas que se tornam inesquecíveis, elas dão acessibilidade. Lembro para você, não estou falando aqui do âmbito privado, não estou falando sobre as intimidades, eu estou falando sobre o que diz respeito à nossa relação com as pessoas, a nossa interação com as pessoas. Seja um pouco mais acessível. Isso vai tornar você uma pessoa inesquecível. Eu tenho testemunhos, como eu disse para vocês, de pessoas reconhecidas. Como eu falei, vi pessoas que têm renome nacional, pessoas consideradas num determinado, como nós chamamos, um determinado nicho, uma determinada área, e ver essas pessoas trafegando de maneira bem espontânea diante de pessoas que às vezes as pessoas julgassem que não teriam acesso a essa pessoa. E aí, eu posso dizer para você, a marca positiva que essa pessoa gerou nesse ambiente é uma marca muito positiva. Das pessoas falarem assim, olha, viu tal pessoa? Olha, ele estava aqui e tomou café junto com as outras pessoas. Olha, ele estava aqui e cumprimentou as outras pessoas. Isso é marca de alguém que entende literalmente quem é diante de Deus e também entende o valor da simplicidade e dar-se em ser uma pessoa acessível. Eu tenho até histórias em relação à minha própria pessoa para dizer para você o seguinte aqui. Às vezes nós temos uma personalidade, nós temos um temperamento, nós temos um estilo relacionado às nossas vidas. E às vezes a gente acaba não fazendo a perfeita leitura sobre o que somos em relação ao que as outras pessoas podem ter percepção também da nossa falta de acessibilidade. Por exemplo, não é o meu caso, mas tem pessoas que são tímidas, por exemplo. A pessoa tímida, às vezes ela não se torna acessível por conta da timidez dela. Então ela tem que tentar equilibrar isso. Às vezes a pessoa tem uma personalidade que ela é mais, como eu posso dizer, cautelosa em relação a construir amizades, relacionamentos. Mas você não precisa botar um escudo na sua vida, você precisa colocar um parâmetro de equilíbrio para você ao menos conseguir se comunicar com as pessoas inicialmente, amparar um terreno para que pelo menos seja pavimentado a possibilidade de um relacionamento. Por certo, você se tornar acessível vai fazer com que você seja uma pessoa inesquecível. Jesus, ele foi acessível? Sim ou não? Foi. E aqui eu repriso essa expressão, venham a mim. Jesus falou, venham a mim. Jesus veio até nós para nos oportunizar um acesso. É isso, Jesus veio até nós para nos oportunizar um acesso. E aí, Jesus se tornou alguém inesquecível. Quer ser inesquecível? Se torne um pouco mais acessível, vai? Abre um pouco mais a porta do teu coração, pavimente um terreno para poder se relacionar melhor com as pessoas que estão no seu entorno. Certamente, você vai marcar a vida dessas pessoas positivamente. Agora, se você fizer o contrário,
você será alguém marcado negativamente nesse sentido. Mas você está aqui no Acordando para o Propósito, aprendendo algo que vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza disso. Forte abraço para você, que Deus te dê uma semana abençoada, rica e abundante da presença dele. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.